atrasou a vida dele. Um judeu extremo do monoteísmo, ele não pode ser considerado monoteísta. Pensando nesse sentido, Jesus era monolátrico, então. Qual o problema de Jesus ser monolátrico? Não, é uma pergunta apenas, não estou vendo o problema aí. Então, primeiro, eu estou voltando à sua pergunta, né? Qual é o problema de Jesus ser monolátrico? Se nós estamos só diante de uma forma de interpretar o culto do outro, né? Essa é uma pergunta. Bom, não me parece que Jesus seja monolátrico. Porque quando Jesus foi acusado de ser da casa de Bezebu, Jesus disse que isso é risível, porque uma casa dividida é uma casa que não permanece. Então Jesus rejeita o rótulo de politeísta que quiseram dar para Jesus. Agora, sem a gente entrar nessa questão de Jesus, que eu não tenho como responder essa pergunta, o que Jesus era, a minha pergunta é: o autor de Lucas, o autor de Mateus, o autor de Marcos, o autor de João, eles são monoteístas? Eu acho que essa é uma pergunta interessante, porque eles mostram claramente que eles acreditam em anjo que mexe nas águas e faz as águas se as águas curarem. Eles acreditam em entidades que fazem com que a pessoa fique muda. Eles mencionam fantasma, cuidam que Jesus é um fantasma. Quer dizer, então quando você entra no imaginário dos autores do Novo Testamento, muitos deles me causam dúvidas se eles poderiam ser chamados de monoteístas no sentido pleno da palavra, só para eu dar o cenário. Então, por isso que eu acho que vale a pena discutir esse assunto. Eu acho que esse assunto é um assunto interessante. Pode falar, professor, tá? Pode. Insistindo na colocação do irmão aqui que fez, e eu acho até que ele talvez não tenha sido respondido, eu vou insistir no mesmo ponto de uma forma diferente para tentar alcançar a mesma resposta que talvez ele quer. Eu vejo que talvez haja uma certa inconsistência nos conceitos, seja de monolatria ou seja de monoteísmo. Gostaria até de um esclarecimento no sentido se há um consenso acerca de uma definição universal de monoteísmo, porque parece-me que se nós insistirmos nos conceitos que foram dados, a pergunta de colocar o cenário do século XXI das igrejas evangélicas, ele é irrisório. Nós poderíamos até dizer que não há cristianismo monoteísta. Ao meu ver, do que está sendo defendido conceitualmente, tipo, se eu pego o conceito que me foi apresentado de monoteísmo e aplico no que a Bíblia mostra no Novo Testamento acerca da sua doutrina presente em Cristo nos demais apóstolos, não me parece que será possível dizer que qualquer cristão na história tenha sido monoteísta. Então eu acho que é uma questão bastante conceitual, na verdade. Até que ponto uma entidade pode ser chamada de divindade de um ponto tal que eu tenho essa transição? Então, eu vejo que você tem problemas conceituais. Então seria legal que a gente, por exemplo, pegasse um elemento, um texto básico, por exemplo, do Jaime, chamado Formas Elementares da Vida Religiosa. É um texto básico, não é só conceitual, mas ele compara conceito com práticas. É uma coisa que a gente está fazendo aqui. Então não é só conceitual, a gente está confrontando o que se diz ser com o que se faz, que ter um conceito é uma coisa, mas a pessoa, na hora de
realizar aquele negócio age diferente, será que era, se o conceito dele é realmente consistente? Eu acho que questionar a consistência de um conceito com outro conceito é problemático. Isso que para mim pode ser extremamente inconsistente, mas comparar o conceito com uma prática, aí eu acho que eu consigo comparar isso. Então, se pegar um autor como Durkheim, formas religiosas, formas elementares da vida religiosa, ele vai dizer que a religião pode ser tanto de divindade, pode ser tanto de espíritos, tanto de... E assim, nesse sentido, como eu mencionei, não há diferença. Não há diferença. Nós, teólogos, né, a minha formação também é de teologia, nós vamos fazer diferença entre essas coisas, mas necessariamente não. Outro problema, o problema interessante me parece que você, desculpa o seu nome. Álvaro, me parece que você está certo. O conceito de monoteísmo e monolatria que nós estamos manejando aqui é um conceito que problematiza o nosso cristianismo. É realmente isso que você está percebendo, né? Ou será? Primeira coisa, eu não vejo na Bíblia nenhum conceito de monoteísmo. A Bíblia não produz nenhum conceito de monoteísmo. A Bíblia descreve práticas religiosas, práticas de fé, experiência de fé com Deus. E ninguém elaborou, eu adoro só o único Deus porque dessa maneira eu estou formalmente agindo dessa. Ninguém parava para dizer se ele era monolático ou não. Agora, a minha pergunta que eu faço nós como agentes religiosos que somos ou que seremos, temos consciência das interpretações acadêmicas formais que se faz das nossas formas religiosas? Ou a gente pratica uma coisa pensando que é essa coisa, quando você não vai ter ninguém que confirme isso. Então, assim, eu acho que eu acho que foi dito uma coisa aqui pelo professor Mauro que a gente deixou passar. Quando o professor Mauro disse, olha, monoteísmo é assim, 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 ele disse assim, a forma pura de monoteísmo, ele usou essa expressão, eu repeti essa expressão 2 vezes, né? Agora eu estou falando a terceira vez, né? Então, a forma pura de monoteísmo não cabe a crença em outras entidades. Tudo mais é pedra, ferro, madeira. Agora, o que nós temos que entender é que o manual é uma coisa, a vida é diferente. Eu conheço crentes com uma vida cristã fantástica, efetiva, com experiências maravilhosas com Deus, que acreditam em simpatia, que acreditam que